Boa noite para todas e todos. Sejam muito bem-vindas aqui e bem-vindos em mais uma Quinta Vermelha. Hoje vamos receber a Tia Lili e a Ellen Barcelos. A nossa conversa hoje vai ser sobre a emancipação e a luta das mulheres negras na sociedade. E nesse começo eu quero aproveitar, enquanto o pessoal vai chegando, para recomendar a todas e todos para seguir o nosso canal no YouTube, que é PCdoB Petrópolis, tudo junto, só procurar lá no YouTube, PCdoB Petrópolis, para acompanhar as nossas lives lá também, para acompanhar os nossos vídeos e posicionamentos que a gente está alimentando o nosso canal no YouTube. Recomendo também para seguir o nosso perfil aqui no Instagram, no Facebook, é sempre PCdoB Petrópolis, então acompanhe o PCdoB nas redes, o PCdoB também é oficial, siga aí, que as notificações vão aparecendo para vocês. Então, nesse comecinho, estamos aqui aguardando a chegada da Tia Lili e da Ellen para começar aqui a nossa conversa. Quero saudar a todos que estão chegando aqui, ó, o Renan. Um abraço, Renan. Um abraço, Gildásio. Vamos lá, a Tia Lili chegou e a Ellen também. Então, eu vou convidar as duas para a gente começar a nossa conversa. E convidar também a Ellen. Muito bem. Estão chegando, Tia Lili e Ellen, é só virar a câmera para vocês. Aê, muito bem. Tia Lili, pode só você virar sua câmera. Ellen, não tô te ouvindo. É o fone. Teste de áudio, tá indo agora? Tá, mas ele tá... Se você tirar o microfone, de repente fica melhor, porque tá dando uma chiada também. Consegue tirar? Peraí, tira do celular. Melhorou? Ótimo, agora tá bom. Muito bem. Boa noite, minhas queridas, minhas camaradas, minhas companheiras de luta. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Resistindo aí ao governo Bolsonaro. Resistindo. Isso aí. Resistente. Então, é isso. Eu vou começar então, pessoal, pedindo para a Ellen falar um pouquinho para a gente, a Ellen se apresentar, né, e falar um pouquinho para a gente sobre o que significa o dia 25 de julho, né, que é o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha. Né? Então, quero pedir para a Ellen falar um pouquinho para a gente sobre esses dois pontos. Para se apresentar. Eu poderia te apresentar, Ellen, uma querida guerreira, batalhadora, militante de longa data, mas eu quero que você fale um pouquinho para a gente sobre você, sobre a sua trajetória e sobre essa data, né? Por que essa data é tão importante? Por que está no nosso calendário? O que significa isso? Boa noite a todos e todas. É um imenso prazer, né, estar aqui junto com a Tia Lili, essa linda, né? Eu peço licença, que é a nossa mais velha aqui nessa mesa, e com Lívia, que é uma pessoa também que a gente se conheceu aí no meio dessa pandemia louca, né? E, enfim, são pessoas que estão no meu coração de forma imensa, não só apenas como camaradas, né, mas como amigas e parceiras aí, né, na luta do dia a dia e na vida. Meu nome é Ellen, né, eu sou formada em Geografia, sou professora de Geografia na rede municipal do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro. Sou militante do movimento negro desde 17 anos, estou com 38, né, fiz 38 agorinha, anteontem. Né, Fiz no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, né? E é isso. Faço parte, sempre fiz parte do movimento estudantil, né? Agora, há pouco tempo, nós conseguimos aprovar as cotas raciais na UFRJ para todos os cursos de pós-graduação. É uma luta que a gente já estava fazendo há 3 anos como gestão, né? Não estou mais na gestão, mas continuo acompanhando, né, já que ela foi reeleita, e acredito que seja isso, né? Sou doutoranda,
na UFRJ, pesquiso panafricanismo, tento pensar o panafricanismo numa perspectiva geográfica, né? E esse dia 25 de julho é um dia especial, não só porque eu nasci, sou leonina, né? Mas é o dia que as mulheres negras latino-americana e caribenha escolheram para ter como referência de luta para as mulheres negras, né? E não que é um assunto delicado, né, se falar sobre isso, porque não foi um racha do 8 de março, né, mas foi uma reafirmação de que as questões raciais relativas às mulheres negras tinham suas especificidades. É um dia de luta, né, é um dia de lembrar das mulheres negras que vieram antes de nós e que pavimentaram o caminho para que a gente estivesse aqui, enquanto a gente pavimenta o caminho para as que vêm depois de nós, né? Porque esse o nosso legado, e é sempre pensar na ancestralidade, né? Pensar que a gente teve todas essas mulheres que vieram antes, que nós temos mulheres mais velhas hoje, que são pesquisadoras, que são lutadoras, que são militantes, que estão em espaços importantes, construindo e ajudando a outras mulheres também a seguir, outras mulheres negras também seguirem à frente, né? Então, é um dia de luta, né? É um dia de relembrar vitórias também, porque nós tivemos muitas. É importante pensar nisso, né? Houveram momentos de desespero, mas também houveram momentos de vitória. Né? As mulheres negras são vitoriosas, nós somos filhas de rainhas e reis, né? Então, houveram momentos de vitória, né? E é isso. Nós seguimos todos os dias sendo coroadas, né? Na batalha do dia a dia e sendo vencedoras na batalha do dia a dia. E às vezes a gente perde também, como todo mundo, né? Vencendo o racismo. Né? Eu não usei essa palavra nenhuma vez, mas é importante dizer. Né? Esse dia existe por causa do racismo. Né? Obrigada, Ellen. Eu vou pedir a Tia Lili agora, né, para a Tia Lili pegar aí a palavra e dar sequência aqui na nossa conversa. Eu acho importantíssimo isso que você traz, Ellen, sobretudo por tratar de assunto delicado, sabe? Eu na minha... Não, a gente não está te ouvindo, Tia Lili. Ai, tá bem agora baixinho. Tá bem baixinho. Fala alguma coisa aí, Tia Lili. Acho que também é o fone, Tia Liliana. É o fone. De repente, tira o fone, fica sem o fone. Testa aí, Tia Lili. Agora a gente ouve. Voltou. Isso. Tá contigo, Tia Lili. Então, Ellen, um prazer enorme estar aqui com você. Muito agradecida por essa oportunidade. Sua fala é muito forte para nós mulheres. Eu que já tenho uma certa caminhada, ouvir você é gratificante, porque sei que a luta não para aqui, ela continua. E assim, qual a importância dessa data no nosso calendário? Elas são comemorações, sabe? São festejos ou é data para a luta? Porque você já até falou um pouco disso, mas no nosso calendário, como é que ela está? Porque nós estamos aqui discutindo, nós estamos aqui conversando sobre, mas para o nosso país, como está essa data no calendário? Há alguns anos, essa data é muito nova, né? E alguns anos atrás, é uma data instituída pela ONU, provavelmente em um dos encontros de povos afrodescendentes das Américas, né? Alguns aconteceram aqui no Brasil, na época do governo Lula, e eu acredito que a data vem se popularizando, né? Antes era uma data que ninguém sabia o que era, né? Que ninguém sabia nem que existia,
E hoje a gente liga os nossos celulares, por exemplo, e no Outlook, no calendário do Outlook, tem a data ali marcadinha, né? Então, assim, eu achei que fosse só no meu, porque, enfim, como eu vi só andando, né, no meio do movimento negro, eu acreditei que, sei lá, né, o celular escuta a gente e você fala que é uma geladeira, depois vem 500 geladeiras te anunciando, né? Então, eu pensei que foi só no meu mesmo. Aí eu cheguei na escola, falei com outras mulheres negras, né, que tem lá. E aí uma delas, uma das mulheres, uma mulher não negra, disse: tá no calendário do meu Outlook. É isso. Então, assim, é uma data que vem se popularizando, né, que vem ganhando esse espaço, né? A questão do racismo vem tomando uma proporção grande dentro, principalmente da mídia, né? A gente não tem um dia que a gente não escute falar sobre racismo no Fantástico, no programa da Fátima Bernardes, que agora é aquela outra moça, e agora tem um homem também naquele programa, e um homem negro. Então, assim, é uma data que vem se popularizando justamente pelo seu peso, né? E pela vontade de se enfrentar o racismo. A que eu vou atribuir a isso? Eu atribuo principalmente a ter negros em espaços onde nós não estávamos, né? Hoje nós temos cotas nas universidades, hoje nós temos políticas de ações afirmativas nos concursos públicos, hoje nós temos cotas dentro da mídia, né? Então eles têm que ter negros nas novelas, tem que ter negro nos comerciais, tem que ter negro e etc, etc, etc. Então, assim, essas pessoas, né, que há 15 anos atrás entram com ação afirmativa, elas vão construindo também uma narrativa e ajudando a se construir uma narrativa antirracista nesses espaços, né? Então, assim, eu acho que o importante da data né, eu já falei da importância da data, e eu acredito que essa popularização se dá justamente a isso, né? A população negra conseguir chegar e galgar espaços que antes o racismo tornava praticamente impossível, né? Eu quero agradecer muito o pessoal que está aqui nos acompanhando, a Rani, a Evelyn, deixa um beijo para você aqui. Tia Lili, eu não sei se você está vendo aí os comentários. E assim, eu estava falando antes, né, como é importante a gente falar de assuntos delicados também, certo, Ellen, Tia Lili? Porque quando a gente enfrenta os assuntos, a gente vai desvelando as situações mais delicadas da vida e que atinge muita gente, né? Então, falar sobre o racismo, falar sobre o preconceito em relação à mulher negra, falar sobre a violência que a mulher negra sofre, né, que é maior que a violência. E a gente não tem que comparar a violência e dizer que uma sofre mais do que outra. Não é nesse sentido, né? Porque quando uma de nós é afetada, afeta todo mundo, né? Mas é claro, a gente precisa dos dados estatísticos para fazer essas afirmações. E daí que a gente tem e dá valor tanta importância às pesquisas sociais, certo, Ellen? Porque são pesquisas que fazem esses levantamentos. Mas eu digo sempre que quando a gente trata dos assuntos delicados e assuntos que são polêmicos, a gente precisa colocar em cima da mesa as questões para a gente enfrentar as questões, né? E que em governos autoritários como esse que a gente enfrenta hoje, situações como essas são cada vez mais corriqueiras, situações de violência, situações de violência de todas as formas, né? Então, o quanto os governos progressistas, eles tendem, não é uma afirmação de que eles farão mudanças, mas eles tendem a fazer mudanças sociais porque são mais sensíveis às causas sociais, né? E nesse sentido, Ellen, que eu também lembro que no Google, na agenda do Google também está a data do dia 25, então não é só no Outlook. Eu penso que isso nos alerta, né? O quanto é uma luta nossa, sabe? A sociedade antirracista é uma luta nossa. Então, eu não vejo, e aí, né, uma visão particular,
como uma cisão no movimento, né, no movimento feminista. Mas eu vejo como uma necessidade de se afirmar as diferenças. Certo? Eu estou falando bobagem. Não, não está falando bobagem, não. Eu acredito que seja isso mesmo, né? Foi um espaço de reafirmação. Tudo isso vem de uma ideia do feminismo negro, né? O feminismo negro, ele surge não como uma cisão, mas também um pouco de cisão, né? Porque, enfim, a gente precisa entender que o machismo ele se apresenta para todos nós, mulheres brancas ou negras, né? E quando se tem um racismo no meio, as mulheres brancas acabam tendo uma vantagem social frente às mulheres negras. E como qualquer outra pessoa branca, né, ou não negra, que possa, às vezes, sem perceber, né, tirar vantagem dessa diferença, né? Porque é isso. Às vezes uma pessoa branca, tem a pessoa branca e uma pessoa negra para um emprego. Não é isso? Uma mulher branca e uma mulher negra para um determinado posto de trabalho. Né? Às vezes a mulher negra é mais qualificada, mas a mulher branca é escolhida. Então, assim, a mulher negra é preterida por uma mulher branca. Né? A gente não pode esquecer dessas coisas. A gente não pode esquecer que, durante muito tempo, as mulheres de esquerda deixavam seus filhos com as babás negras em casa e iam para as reuniões partidárias. Então, assim, existe sim uma diferença, existe uma cisão, né, no sentido, mas não uma cisão ruim, mas uma cisão dialética, né, de que as mulheres negras precisavam se agrupar para poder ter essa energia, né, de chegar nos espaços de feminismo que até então não as contemplavam, né, com também uma formulação, né, acadêmica, política, militante, né, que nos incluísse naquele feminismo que até então não nos favorecia, né, que até então tratava a mulher branca como uma mulher universal, como se as nossas questões de raça não tivessem, não fossem uma questão a ser levantada. E aí, você quer que continue? Acho que a tia Lili tem que falar um pouquinho também, né? Então, as perguntas que vocês me mandaram, gente, eu não consigo olhar porque eu estou no celular. Não, eu acho que... Vou passar para a tia Lili. Tia Lili, eu acho que você também pode falar um pouquinho também da sua experiência, né? De uma mulher negra que vive na periferia de uma cidade que foi berço aí, ocupada, né, por uma elite branca, né, como grande parte das cidades brasileiras, mas Petrópolis que ocupou um lugar importante no país, de sede de capital do país, e que teve aqui a coroa branca, né? Então eu acho que também é bom a gente ouvir, tia Lili, a nossa né, mais experiente aqui nessa live sobre a sua trajetória, né, tia Lili, como uma mulher negra da periferia de Petrópolis que tem muita história na sua família, né? Sim. É muito importante ouvir Ellen, é bom porque eu fico vendo que o que aconteceu na minha família, né, como a Lívia diz, a questão de sermos negros, mas termos também pessoas com conhecimento, sabe, que buscou cultura, que conseguiu chegar a uma faculdade, não foi fácil. E isso começa com a minha mãe contando a história do meu avô. Então, quer dizer, não é fácil realmente, a questão é muito elitizada na cidade de Petrópolis. O meu avô foi o primeiro maestro negro atuante na cidade, autodidata, que tentou instituir o Petrópolis Jazz Festival, só que não conseguiu porque era negro. E hoje você pergunta para as pessoas, ninguém diz que foi Deoclésio Damasceno de Freitas. Então essa nossa luta é diária, mas eu vejo muitos avanços. Porque hoje eu consigo tranquilamente transitar aonde eu quero e aonde eu
entendo que ali é meu espaço, tenho local de fala, mas isso por conhecimento, por busca de informação. Não é que é isso que nós precisamos fazer, buscar mais informação, ter mais conhecimento, passar isso para as crianças e enfrentar. É luta realmente diária. Eu fico muito feliz em estar aqui ouvindo você, Ellen. Sabe, para mim é gratificante. É muito bom, me fortalece. Tá? Agora, fala para mim, nós tivemos avanços ao longo desse tempo? Sem dúvida. Pelo seu olhar? Sem dúvida. Né? A gente vem tendo avanços desde que a gente saiu da África, desde que a gente foi sequestrado de lá, né? Pensar que todo momento de união, né, e todo momento de percepção do racismo e de enfrentamento do racismo já é um avanço. E aí a gente vê que hoje nós não estamos mais em correntes, não é verdade? Então, assim, hoje nós estamos nas universidades, hoje nós estamos em todos os lugares, né? Hoje nós somos médicas, engenheiras, deputadas, pequenas, né? Poucas, né? Pequenas não, enormes, poucas, né? Mas nós avançamos muito, né? E eu acho que a luta da mulher negra, né? Eu estive conversando um pouco com a Lívia sobre isso, é uma luta muito dura, né? Porque a realidade do racismo é diária. Às vezes as pessoas acham que é exagero a gente dizer que o racismo ele é diário. Eu posso dizer que eu sofro racismo todos os dias, né? Ou pelo menos 2, 3 vezes por semana. E aí uma pessoa fala, você é louca. Você está vendo racismo em tudo. Não é assim? Mas não é, né? O racismo, ele não é sutil, né? De forma nenhuma. Então, você tá andando na rua, uma pessoa segura a bolsa, você senta no ônibus, ninguém senta do seu lado, as pessoas ficam em pé, mas não sentam do seu lado, né? Você entra num lugar, te fazem pagar antes de comer, e é a realidade o tempo todo, né? Você entra numa loja, as pessoas acham que você é a vendedora, ninguém vem te atender, e assim, é exaustivo, né? Ser uma mulher negra é exaustivo, porque o tempo todo você está com a perspectiva da luta, né? E aí a gente glamoriza um pouquinho também a questão da luta. A gente glamoriza a questão de ser guerreiras. Eu sou uma guerreira, eu luto muito, entendeu? Só que essa luta, né, te deixa cansado, te deixa exausto, né? Te deixa com problemas psicológicos, né? Te tira o sono, né? Você pensa, será que eu trago um filho para o mundo, para uma realidade como essa, para ele ter que passar por essas coisas todos os dias, né? Então, eu queria falar um pouquinho, né, que eu acho que tem a ver com isso, é a questão do papel da pessoa não negra nesse processo, né? Durante muito tempo, uma das discussões que nós tínhamos como mulheres negras, a gente falou muito sobre a solidão da mulher negra, né? Que a gente sabe que ocorre muito, né? Então, tem uma tese que chama mulata para fuder, preta para trabalhar e branca para casar. Não é essa ordem, mas é basicamente uma tese da USP sobre isso, né? E ela vai dizer como as mulheres negras são usadas para o sexo, são super sexualizadas, né? E elas não são para casar, né? E aí tem uma outra pesquisa que mostra o seguinte também, que mulheres com mais de 45 anos, né, mulheres negras que se tornam viúvas, geralmente elas se tornam celibatárias. Olha que loucura. Mulheres negras, quando elas se tornam viúvas, ou quando, enfim, elas não têm mais um companheiro depois de uma certa idade, eu não estou falando que elas não se casam. Eu estou falando que elas nunca mais transam. Nem isso. Elas não têm namorado, né? Então,
louco pensar isso. Pensar a solidão não só como uma questão afetivo-sexual, mas pensar a solidão no sentido de, putz, a solidão do racismo é muito difícil. Você sofrer racismo parece um poço onde você cai lá dentro e você não consegue sair de lá de dentro. E você olha para um lado e você olha para o outro como quem diz, cara, ninguém tá vendo isso. Ninguém tá vendo isso. Né? E aí sempre teve também uma discussão sobre mulheres negras ficarem com homens brancos, etc. E até que a gente chega a uma conclusão. Algumas pessoas falam que é palmitagem, outras não, enfim, não sei. Eu sei que a grande questão é pensar, cara, você precisa ficar com alguém que seja antirracista. Né? Uma amiga do trabalho, negra, uma amiga da vida, que é também professora da rede, é negra, da casada com homem branco, e ela sofreu ataques racistas de mães da escola onde ela trabalha. E aí, quando ela ia responder pelo Facebook, o marido dela falou assim, não, você não vai responder. Quem vai responder sou eu. E aí ele teve aquela calma de responder como se fosse ela, obviamente, mas dentro dos parâmetros legais, né, que eu não ia fazer com que ela fosse exonerada no trabalho, né? Então, assim, pensar, né, um outro exemplo, polêmico também, quando o Will Smith vira e sobe no palco e dá um tapa na cara do Chris Rock por causa da piada que ele fez sobre a Jada, né? E por causa da alopécia dela, né? O Will foi criticado. Eu vi várias mulheres falando que ela deveria ter sido a protagonista daquele espaço, que ele tomou o protagonismo dela. Não, não. Ele defendeu a mulher dele. Ele defendeu. Mulheres negras não estão... Eu vi isso no Fantástico, uma amiga, Carla Cotirelli, que é uma grande escritora negra também. Carla falou sobre isso. Mulheres negras não estão acostumadas a serem defendidas. Mulheres negras não estão acostumadas a ter antirracistas junto com elas. Elas têm pessoas que não cometem racismo. Mas você ter um antirracista... que é o cara que te pega no colo, que é a outra amiga que te pega no colo, na hora que o bicho pega e você não tem reação, ou em que você está enlouquecendo. Ser antirracista é abrir mão de espaços em prol de mulheres negras. Vai ter congresso? Vai ter encontro? Peraí, por que a delegação é toda branca? Não. É, às vezes, preservar a mulher negra de ter que ter essa atitude, de ter que se defender sozinha. A nossa história não é a história de príncipes que entraram em castelos para nos salvar. E aí, quando a gente tem um parceiro, um companheiro, né, que vai lá, né, na hora que você é agredida, e fala, peraí, meu irmão, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, é isso. É uma das decisões com relação ao feminismo não negro, entende, Lívia? Uhum, enquanto as mulheres brancas estão lutando por um protagonismo, né, de se defender sozinhas. Eu quero me defender. Eu não quero um homem falando por mim. As mulheres negras agora estão começando a interiorizar o seguinte: a gente não é só guerreira, a nossa vida não é só luta. A gente também quer viver em paz, a gente também quer ser feliz, a gente também quer ser amada, não é isso? Ô, Ellen, eu penso que essas lives que a gente está fazendo aqui na página do partido toda quinta, chamada Quintas Vermelhas, elas têm um papel também fundamental, que é muito além de trazer as verdades, sabe? É de fazer a gente pensar mais, sabe? É de nos provocar, porque você está falando aí,
Eu tô pensando um monte de coisa, caramba, a gente precisa fazer mais, a gente precisa ter mais rodas de conversa sobre isso, porque os saberes não estão cristalizados, né? O quanto a gente precisa conversar para entender como a gente pode, juntas e juntos, né, mudar a estrutura da sociedade, porque eu acho que é disso que a gente está falando, né? As necessidades são diferentes. Então, eu acho que... E aí eu quero chegar num ponto que é o seguinte: você falou da sociedade antirracista, né, do quanto a gente precisa ter pessoas antirracistas, e eu tenho pleno acordo com isso, né, e embora a gente não esteja aqui procurando acordo ou desacordo, não é isso, mas eu quero dizer que eu entendo também dessa maneira. E a gente vive, né, e isso tudo não tá descolado da luta de classe, né, que é a luta aí dos super ricos e da exploração, né? A luta dos super ricos não, a vida maravilhosa dos super ricos e a nossa vida de quem tenta sobreviver a toda a miséria, a barbárie. Mas, e aí, esse movimento também de norte e sul global, e aí eu quero chegar num ponto que é o seguinte: o quanto você acha que o movimento, né, acontecido nos Estados Unidos, né, em defesa do George Floyd, o quanto isso contribuiu para dar visibilidade e aumento, né, no debate antirracista, nesse debate sobre uma sociedade antirracista. E por que eu trago isso, né, do norte global, dizer para a gente o que a gente... colocar na pauta o que a gente vai discutir? Porque o racismo no Brasil, e aí você vai certamente, né, falar mais sobre isso, mas o racismo sempre existiu, né? Então, a gente precisa de um acontecimento norte-americano para a gente, para dar mais visibilidade sobre isso na mídia. Isso procede, essa impressão procede. Eu quero que você fale um pouco mais sobre isso para a gente. Assim, quando a gente vai pensar nos Estados Unidos, a gente acaba pensando não só no norte global, um norte global que atrai, né? Ele atrai pessoas do mundo todo, né? Se você chega em Nova York, é a cidade mais cosmopolita do mundo. Você vai achar pessoas do mundo inteiro em Nova York, né? Essa é a primeira coisa. Então, assim, ele atrai, né? Ali tem pessoas que estão chegando de todos os lugares. Então, isso também faz com que a gente tenha uma circulação mundial de saberes e conhecimentos que vão acabar se juntando ali. Por exemplo, eu estudo panafricanismo. Panafricanismo é uma ideia anticolonial, né, que libertou vários países da África no começo do século XX, mas que, na verdade, é um pensamento anticolonial que surge na diáspora. Ela não surge na África. Né? O primeiro encontro panafricanista, ele é nos Estados Unidos. Né? Se eu não me engano, em Manchester. Então, assim, uma coisa que eu acho que é importante... Então, assim, a mídia norte-americana, nós assistimos muitos filmes norte-americanos, né? Aí todo mundo odeia o Chris, né? Que é um seriado do Chris Rock, né? O Maluco no Pedaço. Você tem nos Estados Unidos, por causa do apartheid social, que foi colocado em lei de forma clara, né? Você tem pessoas que conseguiram prosperar entre eles. Pessoas negras conseguiram prosperar entre pessoas negras. Né? Um dos problemas das pessoas negras é porque elas não prosperam entre si. A gente vive num mundo junto com pessoas brancas e não negras. Então, é isso. A gente não prospera entre si. Por quê? Tem uma barraquinha de um cara que vende pipoca que é branco e tem uma barraquinha de um cara que vende pipoca que é negro. Todo mundo acha negro sujo, vai lá e come na barraquinha de pipoca do cara branco. E o cara negro vai falir. Basicamente, assim, simplificando ao máximo. Né? Então, assim, nos Estados Unidos, como eles conseguem prosperar entre si, eles conseguem esses espaços midiáticos. E você vê um seriado norte-americano, hoje em dia, é impossível não ter pessoas negras. E às vezes metade do elenco é negro. Você sabe, Lívia, qual é a porcentagem de negros nos Estados Unidos hoje?
18%. Não, Ellen. 18%. Caramba. Sim, não é nem 20%. Enquanto no Brasil nós somos 56%. Sim, sim. E a gente não tem a metade dessa representação. Então, o que o movimento Black Lives Matter traz pra gente, né? Vidas negras importam, traz pra gente uma ideia de que vidas pretas importam. Então, quando você encontrar um policial, você vira pro seu filho de 15 anos e fala: quando você encontrar um policial na rua, você não vai xingar o policial se ele te parar. Você vai fazer tudo que ele mandar. Porque o que importa é você sair dessa batida policial vivo. Vivo. Então, o que nós esperamos dos nossos camaradas, dos nossos companheiros de outros partidos de esquerda? É o que aconteceu no movimento, nas passeatas do Black Lives Matter. O que aconteceu no movimento, nas passeatas? As pessoas brancas faziam cordões de isolamento e protegiam com seus corpos as pessoas negras que estavam na rua durante a manifestação. Tem a ver com a questão antirracista que eu venho falando, tem a ver com a proteção e o cuidado com pessoas negras. Porque não adianta só a gente ficar colocando que a gente é antirracista nos discursos. A gente tem que ser antirracista na vida. Né? Então, assim, reconhecer a nossa exaustão enquanto mulher negra, né? O cansaço físico e mental que o racismo produz no dia a dia, né? E mesmo com tudo isso, a gente ainda sai na rua com policial para todo lado, com arma para todo lado, com cachorro para todo lado, entendeu? Esperando um de nós sair do meio de todo mundo para dar um tiro de fuzil, como aconteceu com um amigo na manifestação de 2013, né? Você tem ali um escudo de pessoas não negras protegendo pessoas negras. E essas pessoas estavam dizendo com essa atitude o seguinte: vidas negras importam, sim. E nós vamos fazer o possível para mantê-los aqui. A gente quer manter os nossos amigos negros aqui. A gente quer manter a nossa esposa negra. A gente quer manter o nosso filho negro. Né? Eu acho que quem trata disso muito bem em seriados, né? Eu sou louca por seriado, é a Shonda Rhimes, né? Que é uma das poucas diretoras de seriados negros, né? De seriados, no total. Então, ela fez Grey's Anatomy, ela também gay, ela fez How to Get Away with Murder, que é como se livrar do assassinato, e uma série de outros seriados que você tem essa diversidade de pessoas negras e não negras no elenco. Né? E ela trata muito bem da questão do racismo. E aí tem uma cena que é emblemática, que é depois do George Floyd, né? Que a Miranda Bailey, que é uma das médicas negras, que é casada com um bombeiro, ela vai conversar com o filho dela de 13 anos que foi parar na delegacia. E aí eles falam que é a hora da conversa, né? The talk, tá na hora de conversar. E aí ela começa a dizer para ele todo o comportamento que ele tem que ter durante uma abordagem policial. Como ele deve engolir o orgulho, como ele deve ser minucioso em cada movimento que ele faça, como ele deve antecipar os seus movimentos, dizer o que ele vai fazer em cada movimento. É uma cena muito dura de se ver. Muito dura de se ver. Né? E é isso. Hoje eu estou dando aula numa favela aqui do Rio de Janeiro. Eu dou aula numa comunidade grande, né? Uma comunidade que hoje é dominada pela milícia. E aí, 90% dos meus alunos são negros, né?
E aí eu tento conversar com eles sobre isso, porque assim, todo mundo perdeu pai, perdeu mãe, perdeu pai e mãe, perdeu irmão, perdeu 3 irmãos. Todo mundo perdeu gente. Todos eles estão acostumados com a morte. Eles são crianças acostumadas com a morte. E com morte violenta. Então, convencê-los tem sido difícil. Convencê-los de que a vida deles importa. Que não é... quando a polícia entra, eles não têm que querer se vingar. Sabe? É isso. Às vezes, se as coisas fossem de outra forma, talvez tantas vidas não tivessem se perdido no Brasil. Né? Meninos entre 14 e 24 anos no Brasil hoje correm risco de vida mais do que se tivessem em países em guerra. E Ellen, olha só, a gente está chegando aqui no teto aqui da nossa conversa e eu poderia ficar te ouvindo muito tempo. Tenho certeza que a tia Lili também, né? E quero te agradecer muito, Ellen, por estar aqui com a gente hoje. Deixo o convite para você voltar, entendeu? Seja eu ou outra pessoa que esteja aqui também contigo, né, e tia Lili, mas já deixo o convite aqui para você estar junto com a gente aqui mais vezes. Eu acho que essa conversa é fundamental para todo mundo, sabe? Então, já quero deixar aqui o convite para você estar de novo com a gente. E para você encerrar, eu acho que além do compromisso, da vontade das pessoas de ouvirem mais as necessidades das pessoas negras, eu acho que eu queria que você dissesse para a gente o que você acha que a gente pode fazer para, pelo menos, ter uma perspectiva de uma sociedade melhor, sabe? Como a gente pode estar junto, sabe? Para alcançar essa outra sociedade, que eu acho que é possível, mas que só é possível se a gente estiver junto. Enfim, queria que você falasse um pouquinho para a gente e já aí nas suas considerações finais. Eu acho que a gente precisa, estar junto. Eu acho que a gente precisa ter empatia, né? Não negar o sofrimento, a dor do outro, ou negar É muito ruim ser tratado com desconfiança. Pessoas negras tendem a ser tratadas com desconfiança. Às vezes você fala ABC, vai uma pessoa branca e fala ABC, e aí todas as pessoas pensam, caraca, ABC. Sendo que você já tinha falado ABC antes, né? Que é o tal do mansplaining, né? Isso acontece muito com mulheres, né? É isso, assim. Então a gente precisa ter empatia, né? Empatia e se colocar como alguém antirracista, que é algo que a gente já vem, né, conversando desde o início da live. Para isso, é importante estar sensível para também não estar tomando o protagonismo do outro. Não é isso? A gente tem que ser sensível o suficiente para saber assim, peraí, você não vai sozinho não, eu tô indo com você. Peraí. Agora quem vai sou eu. Porque você não tem condições. Né? Ou peraí, vai lá. Se precisar de alguma coisa, acena. Né? Eu acho que tudo isso é de uma necessidade de se ter empatia, de conhecer o equilíbrio, né? De conseguir ser sensível a isso, né? A qual momento intervir, né? Como intervir. Eu sei que eu não estou dando uma tarefa fácil para pessoas brancas, né? Mas eu estou querendo dizer que é isso, a gente está junto. E a gente também poder, né? Porque nós, mulheres negras, as grandes guerreiras lutadoras, também temos que ter aquele momento de fazer aquela autorreflexão e falar assim, eu não tenho condições agora.
eu não tenho condições agora. Por favor, você pode lutar por mim nesse momento? Mas para você poder falar isso para alguém que está do teu lado, você tem que ter uma confiança monstro nessa pessoa. Né? Então, é isso. É ter empatia, é saber se colocar, é saber o momento de intervir, né? É a gente conseguir também estar à frente e conseguir levar a luta adiante, né? Na aprovação das cotas raciais, né? A gente tinha um coletivo na nossa associação de pós-graduandos que tinham pessoas negras e pessoas brancas, e cada um estava dentro do seu conselho universitário, um no conselho universitário, o outro no conselho de pós-graduação, o outro na comissão Procotas, o outro não sei aonde, e todo mundo estava junto numa luta antirracista para construir as cotas raciais na pós-graduação da UFRJ. A UFRJ foi uma das últimas a aceitar cotas. Era mais fácil galinha criar dente, porque lá no IFIX era exatamente o polo de produção científica contra as ações afirmativas. Ivone Magui, Peter Fry, esses caras que escreveram, Demetrio Magnoli, esses caras que escreveram livros contra cotas, esse bonde que se uniu para dizer que cotas era para inferiorizar a gente preta, era quase toda a UFRJ. E quem não era do IFIX era amigo de quem era do IFIX. Como o próprio Lee Camel, diretor da Globo. E olha como é que as coisas não mudaram. A gente saiu do Ali Camel, que é diretor jornalista da Globo, escrevendo uma gota de sangue e colocando em tudo quanto é banca no Brasil, para um Ali Camel que continua diretor de jornalismo da Globo e que hoje tem uma Maju, que tem uma série de repórteres negros em campo. Então, assim, a gente está avançando. Estar avançando já mostra o que a gente precisa fazer para avançar mais, né? Porque a luta, ela é contínua. Ah, a gente agora conseguiu cotas na UFRJ para graduação. Acabou. A gente está no céu, vamos viver junto com os anjos tocando harpas. Não, a luta ela é contínua. Então, assim, para evoluir na luta, a gente não precisa criar roda. A gente precisa inventar a roda, inventar o fogo de novo. A gente precisa continuar nas lutas que a gente já tem. O que a gente precisa, às vezes, é mudar uma metodologia ou outra, mas tudo isso tem que vir do diálogo, da compreensão, né? Da emancipação das mulheres, né? De nós em mais e mais e mais espaços públicos e privados, né? Então, assim, porque é isso. Né? Hoje mesmo eu escutei de alguns professores lá da escola. Eu comprei uma cesta básica para um aluno. Não estou falando isso para me gabar, não. Mas eles me repreenderam, né? Eles me deram um fumo, assim. Um dia eu estava conversando com ele, eu falei, o que você precisa? Ele olhou para mim e falou, arroz. A mãe dele é prostituta, usa a casa para se prostituir. Ele tem mais 5 irmãos mais novos. Né? Ele tá no 6º ano, então ele tem 11 anos. Ele dorme fora de casa, porque ele não quer viver essa situação. Ele foge por semanas. Ele dorme na rua. Aí, ele é chamado de sujinho. Por quê? Porque ele tá sempre com a roupa muito suja. Porque ele vai para a escola. Como escola é de turno integral, ele tem 3 refeições na escola. Então, ele come até o café da tarde. Dorme na rua, pede dinheiro. De manhã, ele bota a blusa da escola e volta para a escola de novo. E aí, ele me pediu arroz. E aí as pessoas estavam falando, esse menino mora na rua, ele vai vender tudo que você deu a ele, você é muito idiota, você é isso, você é aquilo. Cara, ele podia ter me pedido qualquer outra coisa. Eu podia ter me pedido biscoito recheado com Coca-Cola. Sabe? Hambúrguer do Burger King. Ele me pediu arroz. Então eu realmente acredito que vencer as pequenas coisinhas, as pequenas lutas do dia, não pequenas coisinhas, né? Porque elas vão se somando e vão infernizando a nossa vida, né? E tirando as nossas forças.
mas vencer essas pequenas coisas de cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. Ajudar alguém, sabe? A vencer essa pequena coisinha do dia a dia, do dia a dia, do dia a dia, né? Faz com que no dia que essa pessoa precise ter um protagonismo em alguma coisa que é mais hardcore, ela não esteja totalmente exausta. Porque se você passa o tempo todo exausto, todos os dias você está exausto por causa do racismo, vivendo racismo toda hora, todo dia, toda hora, todo dia, quando você tem uma briga hardcore para chegar de voadora, tu não tem energia. Aí você é obrigada a passar o seu protagonismo para outra pessoa. Branca, que não vive o racismo no dia a dia. Homem, que não vive o machismo do dia a dia. E Ellen, até nas conclusões, hein? Deixando a gente sem fala. Não tá falando besteira, mas é isso que eu tô acreditando e essas coisas que eu tô percebendo ultimamente aí, nesses 20 Olha, anos. infelizmente, você não tá falando besteira. Quem dera que fosse, né? Quem dera que fosse. Não é? Né? E como diz a Lívia, você deixa a gente pensando e pensando e repensando no que é o nosso dia a dia. Não é? Quando você pensa que uma patroa solta uma criança no elevador, sim, boa, não é? É muita luta, realmente. Muito obrigada, Ellen, de coração. Prazer enorme estar aqui te ouvindo. Espero tê-las nas nossas rodas de conversa, nas nossas comunidades de Petrópolis. Toda vez que vocês me chamarem, eu venho mesmo. Estou morrendo de saudade da cidade. Tem um tempinho já que eu não vou, né? Que agora eu tô presa aqui. Agora eu tenho uma filhinha, a Lina, que é uma coelha. Ela tá aqui do meu lado, dormindo, ouvindo a gente. Pequenininha, tá ali. Então, eu quero muito, né? Mas é isso, assim, é importante, a coisa tá crescendo, gente. Tá crescendo. Tá. A quantidade de mulheres que a mídia tá encontrando enfiada dentro de apartamentos, vivendo em situação análoga à escravidão. Não é isso? Assim, tá crescendo. A gente está evoluindo. Porque se a gente também não contar as pequenas vitórias que a gente tem, parece que o racismo está vencendo todo dia. Ele não está vencendo. Ele não está vencendo. Né? É isso. É uma batalha diária e que eu penso que precisa de todo mundo para superar, né? Então, para encerrar aqui a nossa conversa, eu quero agradecer muito a Ellen por estar aqui com a gente, Tia Lili por estar aqui com a gente sempre, mais uma vez, né, Tia Lili? Agradecer a todo mundo que acompanhou aqui a nossa conversa. Semana que vem tem mais uma Quinta Vermelha e não sei ainda o horário, se vai ser 6, 7 ou 8, mas na quinta que vem, por volta desse horário, a gente vai estar aqui de novo com mais uma temática importantíssima. Eu pensei, alguém colocou aqui a Mulher da Casa Abandonada, que é um podcast que eu não sei se vocês estão acompanhando, é uma história importante, assim, de uma grande denúncia e tal. Então, agradeço aqui a dica no comentário, né? A Mulher da Casa Abandonada, mais uma situação aí também, Ellen, de mulher que estava em situação, né, análoga à escravidão. Enfim, não vou dar spoiler, mas acompanhem. Passou no jornal, né? Eu vi no jornal. Então, gente, muito obrigada. O PCdoB agradece aqui a presença de todo mundo. E eu quero deixar um beijo especial para a Tia Lili, para a Ellen e para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Um beijo. A gente se encontra. Obrigada, tchau, gente. tchau. Tchau, Tia Lili, sua linda. Até. Tchau, Lívia. Tchau, Maravilha. Obrigada, amores.